Queridos alunos, boa tarde. Sexta-feira. E a nossa aula de hoje, matemática. Na aula de matemática, nós vamos falar de fração. Como nós já fizemos PET 5, a semana 1 e a semana 2 de matemática, nós vamos fazer no livro didático, como atividade complementar. Então, na sua atividade complementar, você vai pegar o livro didático na página 118. Vamos lá? Eu espero que vocês façam, junto comigo, essa atividade. Porque nós temos atividade avaliativa, né? E nós vamos precisar saber fração. Então, vamos lá? Números e operações. Fração. Lúcia gosta muito de flores e resolveu fazer um jardim. Ela dividiu o terreno em 9 partes iguais e depois plantou as folhagens e as hortênsias. Em que fração do jardim de Lúcia há hortênsias? Tem aqui o jardim de Lúcia, a Lúcia com regadorzinho aí, né? Tá aqui. Observe que o jardim está dividido em 9 partes iguais. Há hortênsias em 6 partes. Portanto, a fração que representa a parte do jardim com hortênsias é 6 nonos, que se lê 6 nonos. Recorde os termos de uma fração. Numerador. Indica o número de partes iguais em que estão plantadas as hortênsias. Denominador. Indica o número de partes iguais em que o canteiro foi dividido. Então, dividiu em 9 partes, 6 plantou hortênsias. As outras 3 plantou folhagem. Leitura. A que parte de uma quantidade as crianças estão se referindo? Vou levar meu quarto do queijo. Pegou o queijo e dividiu em 4 partes, está levando uma delas. Só quero meio copo de suco. Tá aí a imagem. Não quis o copo cheio, quis só a metade. 1/3 dos meus colegas sabem nadar. 1/3. 1/3. Tá? Ele tem 3 colegas, não sabe nadar. Com uma fração, represente quantas partes foram pintadas de laranja. De laranja. Nós temos aqui uma figura com 5 lados, né? Um equilátero. E ele dividiu ele em quantas partes? Ó, vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dividiu em 5 partes. Como que você vai colocar o denominador? 5. Quantas partes ele pintou? 1, 2. Qual vai ser o numerador? 2. Vai ficar 2/5. Vamos pro próximo? Então tá assim. Que fração representa a parte colorida de cada figura? Aí ele vem aqui para você que ele tem uma figura que ele dividiu em 4 partes e ele usou uma. Depois ele tem uma imagem, uma figura que ele dividiu em 4 partes e ele usou 2. Ele tem uma imagem que ele dividiu em 2 partes e ele usou uma. Depois ele pegou outra que ele dividiu em 4 partes e usou 3. Dividiu em 5 partes e usou 3. Dividiu em 8 partes e usou 3. Então, você vai representar isso em fração. Responda. Em que figura a parte colorida representa uma fração? Por quê? Ó, presta atenção aqui. Qual das figuras? Lembra que tinha uma regrinha que eu falei para vocês? Que fração é a divisão de partes? Até eu falei do chocolate, que a sua mãe dá o chocolate e fala, ó, divide, partes. Aí você tenta querer levar vantagem, né? E deixa um pedaço um pouco maior, aí ela fala, agora deixa seu irmão escolher. Né? Oh, beleza. Você quer morrer de raiva, né? Você queria levar vantagem ficando com um pedaço maior? Podia? Não, quando é para fracionar, os pedaços precisam ser de tamanhos. Isso, é essa palavra que eu quero. Por isso eu não vou falar. Então, você vai olhar aí as 3 figuras e vai ver qual delas segue essa regra. Tá? Ah, professora, eu não lembro que regra é
Você vai lá então na atividade da segunda aula, que tem a regrinha lá. Qual é essa fração? Dos três aqui, qual segue certinho a regra? E qual é a fração dela? É meio? É um terço? Ou é 8/6? Não sei, você é que vai me contar. Eu vou olhar a sua atividade. Página 120, vamos lá? Armando tem um lápis vermelho. Tá aí o lápis vermelho na mão do Armando, né? Quantos triângulos ele deve pintar nesta figura? Porque metade dela fique colorida de vermelho, para que a metade da figura. Então você vai fazer o quê? Você vai contar em quantas partes esse inteiro foi dividido e você vai pintar a metade, tá? E aí você vai falar aqui, ó, quantas figuras, pergunta, quantos triângulos ele deverá pintar? Então você vai responder, ele deverá pintar tantos triângulos, tantas partes, né, da figura. Número 5, observe a imagem e responda as perguntas. Nós temos aí galinhas, quantas galinhas? 3. Patos, quantos patos? 4. E perus, 2 perus. Ó, na figura há quantas aves? Então você soma as figuras e coloca quantas aves tem aqui. A fração que representa as galinhas depois que você descobriu quantas aves, você vai pegar essa quantidade de aves e vai colocar no denominador. As galinhas você vai colocar no numerador. E aí você vai saber quantas são as galinhas. Depois, a fração que representa os patos. Tá aqui os patos. Então você vai continuar com o denominador, com a quantidade de aves, e a quantidade de patos no numerador. Assim você vai saber qual é a fração que representa os patos. E a fração que representa os perus. A quantidade de aves no denominador e a quantidade de perus no numerador. Você saberá quantos perus é representado nessa fração. A fração que representa o total de aves se eu sei que eu sei a quantidade de aves, porque eu contei. Quando eu pegar essas frações, que eu peguei lá a quantidade de galinha, mais a quantidade de pato, mais a quantidade de perus, se eu somar, o numerador precisa ficar igual ao denominador, porque o denominador a gente não soma, a gente só soma o numerador. Isso é adição de fração. Então eu vou somar lá em cima a quantidade de galinhas, mais a quantidade de patos, mais a quantidade de perus, só em cima. O denominador eu repito e somo o numerador. E aí eu vou achar a fração que vai ser colocada na letra E, tá? É a primeira vez que fazem isso, qualquer dúvida me liga. Entre essas frações, 1/2, 2/3, 6/8, 3/10, 7/16, quais delas cada criança está se referindo? Vamos ver? Então temos aqui as frações e você vai distribuir nas crianças. Tá aqui, ó. Quando o denominador é 2, ó, então você já pega lá e põe o tracinho e põe o denominador 2. Lemos o numerador seguido da palavra meio. Qual dessas? Que ele fala que o 2 depois é meio. Tá aqui. Tá? Depois, o menininho aqui embaixo. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador seguido das palavras décimo, centésimo ou milésimo. Qual desses? Tá aí? Tá? Esse não tem sim. Ele falou 10, 100 ou 1000. Ele não disse que tem que ser 1000. Ele disse um dos três. Com os outros números do denominador, lemos o numerador e depois o denominador seguido da palavra avos. Eu li para você. Então você vai ver aí. Quando o denominador
é 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lemos o numerador seguido do ordinal correspondente ao denominador. Ou seja, eu falo assim, 2 terços, 5 sétimos, 8 nonos, não é assim? Então, quais que você quer? Escreva página 121. Escreva as frações como algarismo. 3 nonos. Está escrito aqui 3 nonos, agora você vai colocar em fração. Ele pôs como se lê. E você vai colocar o numeral. Então, 3 nonos. Eu vou pôr 3 no numerador e 9 no denominador. Depois, 7 oitavos. Como que vai ficar? 20, 36 avos. 20, 36 avos. Depois, 15, 17 avos. 4, 18 avos. 1 milésimo. Ó, 1 milésimo. Tá? Nós já vimos isso. Ligue cada fração à figura correspondente. É a que tinha na sua atividade do PET de ontem. Tá? Anteontem, né? Anteontem. Então tem aí, ligue cada fração. Eu tenho aqui, ó, a primeira fração aqui, ó, eu tenho 1/4, né? Dividiu o inteiro em 4 partes e usou uma. 1/4. Onde está 1/4? Lá embaixo. Depois você tem 7 16 avos. Depois, 4 oitavos. 3 sextos. 8 18 avos. E 1/4. Então, você vai olhar as figuras e achar como se lê. Ok? Então, para nossa atividade é só eu mando para vocês o gabarito e até a próxima semana. Para a semana 3 e 4 do PET. Tá acabando. Tá acabando o mês. Tá acabando o PET, né? Esse PET foi muito rápido. Mas é o que nós temos para hoje, tá? Então, para a aula de hoje é só. Tenham todos um bom final de semana e eu vou encaminhar para vocês os gabaritos, ok? Tchauzinho, bom final de semana.